A paz do Senhor, sejam muito bem-vindos ao programa Acessibilidade em Ação, onde buscamos promover a acessibilidade para todos. Hoje temos o privilégio de receber a renomada advogada previdenciária doutora Carla Kemp, para nos orientar em uma importante discussão sobre o benefício assistencial para as pessoas com deficiência e a aposentadoria de pessoas deficientes. Neste espaço de informação e sensibilização, vamos explorar os direitos fundamentais desses indivíduos, as nuances legais que regem suas jornadas. É essencial compreendermos as garantias e os desafios enfrentados por essa parcela da nossa sociedade, visando sempre uma atuação mais justa e empática, não é mesmo? Vamos nos preparar, então, para aprendermos e refletirmos ao lado da doutora Carla, uma voz experiente e comprometida com a causa da acessibilidade. Como está escrito em Filipenses 2:4, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. E é assim que nós, como corpo, o fazemos. Da mesma forma, a doutora Carla, como advogada também. E assim, nós hoje daremos início a mais um episódio de Acessibilidade em Ação, porque quando nos unimos os nossos conhecimentos, podemos ajudar uns aos outros. Acompanhe conosco. Doutora Carla, a paz do Senhor, doutora Carla, seja muito bem-vinda. Paz do Senhor, Leonice. Obrigada. É sempre uma alegria, né, estar aqui com os irmãos e também trazendo um pouco daquilo que a gente sabe, porque às vezes o pouco para a gente pode ser muito para uma pessoa que às vezes não tem informação. Então, alegria e eu agradeço muito pelo convite. Que maravilha! Estamos aqui também hoje com o nosso pastor João, que sempre tem nos acompanhado. Pastor João, a paz do Senhor, pastor, é um prazer tê-lo aqui conosco. A paz do Senhor, Leonice, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo, doutora Carla também. É muito bom nós estarmos aqui nos preocupando com os nossos irmãos que têm deficiência e o assunto de hoje certamente vai ser bastante importante para todos aqueles que estão nos ouvindo. Que maravilha! É muito bom estarmos aqui e vamos para o que é a importância, não é mesmo? Que são as perguntas, doutora Carla. Existem várias indagações, né, sobre este assunto e é um assunto assim de grande relevância, né, esclarecer esses aspectos relacionados ao benefício assistencial para pessoas com deficiência, né, e a aposentadoria de pessoas deficientes. Estamos ansiosos, então, para saber com a doutora Carla desse assunto tão relevante. E vamos, então, fazer uma pergunta, doutora Carla. Como a legislação trabalhista brasileira aborda a questão da inclusão de pessoas com deficiência no mercado e quais são os direitos e benefícios previstos para esses trabalhadores? Bom, Leonice, na verdade, pastor, é bom nós trazermos a definição, né, da pessoa com deficiência, porque o Estatuto diz o seguinte, que toda aquela pessoa que tem impedimento de longo prazo, de natureza, pode ser mental, física, sensorial ou intelectual, e que quando ela está enfrentando algumas barreiras, ela acaba ficando em desigualdade com as demais pessoas, né, em qualquer questão, então essa pessoa é considerada como pessoa com deficiência. Isso o Estatuto da pessoa com deficiência traz essa definição. Então, assim, o que a legislação em geral, não só a trabalhista, mas tanto o Estatuto como outras legislações, elas têm assim, o objetivo de suprimir, de tirar tudo quanto é preconceito, sabe? Então, assim, a legislação tem esse objetivo, de tirar preconceito, de suprimir qualquer tipo de preconceito para que essa pessoa possa estar no mercado de trabalho. Não levar em consideração nenhum desses fatores, né, de deficiência. Exatamente, porque assim, no mercado de trabalho, para não haver essa questão do preconceito, é muito importante que as empresas se adequem e que as empresas, elas promovam alguns ajustes para adequar a acessibilidade, porque em alguns casos, em algumas deficiências, precisa se adequar o ambiente de trabalho para receber aquele empregado. Então, hoje, a legislação tem se posicionado nesse sentido. E nós temos, assim, várias leis que garantem mesmo e que regulamentam a questão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Como, por exemplo, nós temos a Lei da Previdência Social, que é a Lei 8.213,
que ela diz o seguinte, que todas as empresas com mais de 100 empregados, elas precisam ter uma cota de 2 a 5% de pessoas com empregados como PCD. E assim, precisa haver até uma fiscalização, enquanto as empresas não têm essa consciência, uma fiscalização para que isso de fato ocorra. Porque imagina, se tem 100 empregados, mais de 100 empregados, se tem pelo menos 2, 5% com pessoas com deficiência, então assim, já está havendo uma inclusão. Então, assim, tem várias legislações nesse sentido. Dentro do servidor público também, que em todos, eu acho que as pessoas com deficiência têm acompanhado isso. E nos concursos, tem que também, tem as cotas, né, da pessoa com deficiência, que é 20%. Então, assim, precisa ser observado isso tudo, porque isso está promovendo a inclusão no ambiente de trabalho. Doutora, então, no caso, né, de uma pessoa com deficiência, ela tem ciência de que há uma empresa que tenha mais de 100 empregados, mas que não está cumprindo essa questão de 2 a 5%. Ela pode, então, solicitar essa vaga para ela? Precisa solicitar. Nós, como brasileiros, às vezes nós ficamos muito inertes, né? Assim, a gente está vendo a coisa não acontecendo e fica todo mundo parado. Então, assim, precisa ser fiscalizado. O Ministério do Trabalho precisa fiscalizar para dar a opção dessa pessoa ser incluída no mercado de trabalho. E, assim, a CLT, né, que é a legislação trabalhista, ela traz também a questão do aprendiz. Existe, né, o jovem aprendiz, o adolescente aprendiz. Então, assim, o que traz a legislação? Hoje, existe esse programa do aprendiz no mercado de trabalho, que é muito importante, né? Prepara o jovem, o adolescente, para, quando estiver no mercado de trabalho, já estar mais preparado. Então, o que fala a CLT? Que existe esse contrato, que é um contrato especial de aprendizagem, que a regra geral, ele tem que durar até 2 anos e engloba os adolescentes e os jovens de 14 a 24. Só que, se for um jovem, um adolescente com deficiência, isso abrange. Olha que inclusão maravilhosa. Então, assim, exatamente, pode ultrapassar 2 anos. Então, assim, não tem esse limite de 2 anos e pode, inclusive, ultrapassar a idade de 24 anos. Então, assim, existem requisitos que precisam ser cumpridos, mas é uma forma de inclusão. Muito interessante, muito boa informação, doutora. Doutora, tem um outro fator também, como a senhora poderia explicar como funciona o benefício assistencial para pessoas com deficiência e quais são os requisitos para a sua concessão? A senhora poderia nos explicar? Sim, Leonice, essa pergunta ela é muito relevante. E, assim, é importante que a gente esclareça também, porque, às vezes, você que está em casa nos ouvindo, talvez você não tenha essa informação ou tenha informação parcial e não sabe como proceder. Então, existe um benefício, é o benefício da prestação continuada, que é um benefício para a pessoa com deficiência ou para o idoso, mas hoje a gente vai se ater aqui à pessoa com deficiência. E ela pode ter direito a esse benefício, que é de 1 salário mensal, só que também precisa ter alguns requisitos, né? Precisam cumprir. Além de ter a deficiência ou a doença, né, de longo prazo, essa pessoa tem que fazer parte de uma família de baixa renda. Se essa pessoa, então a gente tem uma pessoa com deficiência dentro de casa e a minha família é de baixa renda, eu posso solicitar esse benefício. Ele é solicitado no INSS. Interessante desse benefício porque não é só para o adulto. Muito pelo contrário, ele pega qualquer classe, do bebê ao mais idoso. E nesse benefício, a pessoa pode nunca ter contribuído para o INSS. Porque, via de regra, quando a gente pensa num benefício, quando ele é previdenciário, eu tenho que contribuir para o INSS para ter direito. Nesse caso, não. Nunca contribuí para o INSS, mas eu sou uma pessoa com deficiência, estou numa família de baixa renda, eu tenho direito do benefício assistencial de 1 salário mínimo mensal. Isso tem ajudado muitas famílias. Por quê? Às vezes, vamos pensar numa criança. Né? A criança nasce, às vezes a família já está, o pai trabalhando, a mãe trabalhando, e de repente, pela necessidade de acompanhar aquela criança, né, de cuidar da criança, o que acontece? A mãe deixa de trabalhar, ou o pai, mas é mais normal a mãe deixar de trabalhar. E aí a renda cai. E essa criança tem muitas necessidades, porque uma criança, dependendo da deficiência do grau, as necessidades elas só vão aumentando. E, às vezes, o Sistema Único de Saúde não tem como abarcar tudo. E, por mais que ofereça, às vezes não é tão rápido, né? A gente sabe como funciona a realidade.
Ou existem situações que eu não posso depender só do Sistema Único de Saúde. Meu filho precisa de... tem a questão de fraldas, né? O poder público oferta, mas existem algumas medicações, alguns tratamentos, alguns acompanhamentos que eu preciso correr para o meu filho evoluir, para o meu filho não estagnar ou não piorar. Então, assim, nesse caso, mesmo a família, porque a lei fala que é 1/4 do salário mínimo que tem que ter por cada pessoa da família. Ou seja, vamos pensar na prática. Então, para ter direito, eu tenho que ter 4 pessoas lá em casa e só tem um salário de renda. Então, assim, é uma família com bastante dificuldade. Mas existem casos que, mesmo tendo mais de um salário, tendo 2 salários a família, não cumprindo essa renda por cada pessoa da família de 1/4 do salário mínimo, se a pessoa provar que existem necessidades, que existem despesas superiores à renda, é possível sim conseguir o benefício da mesma forma. Então isso ajuda muito, né? Nós não vamos confundir, então, o benefício com aposentadoria. Isso mesmo, pastor, porque é muito normal, mesmo quando é criança, a mãe fala, meu filho é aposentado. Não, quem recebe benefício assistencial não é aposentado. É um benefício, nunca contribuiu, não tem 13º. E outra coisa, quando é aposentadoria, se a pessoa falece e tem dependentes, deixa uma pensão por morte. O benefício assistencial, não. Se a pessoa tem o benefício e tem dependentes, se ela falecer, o benefício cessa, né? Porque o benefício era para ela. E no caso, quando é criança, o benefício não é para a mãe que parou de trabalhar. O benefício tem que ser requerido para a criança, em nome da criança. E um detalhe que é importante, a gente fala muito do benefício e não fala como que faz para requerer, né? Então... eu estava até pensando nisso, né? É bom ter um esclarecimento, mas a senhora já tocou nesse assunto, seria bom esclarecer, né, doutora? A própria pessoa pode requerer, não precisa de advogado. Por quê? Primeira coisa, tem deficiência? Precisa ter laudo. Laudo médico atestando, né, qual a deficiência, o CID é muito importante, né? Se tem um caso assim na sua casa, então peça um laudo médico que contenha o CID da deficiência ou da doença. Depois, o que você precisa fazer? Vai ao CRAS mais próximo da sua casa e se cadastra no CAD único. Toda a sua família tem que estar cadastrada no CAD único. Aí tem que levar a carteira de trabalho de todas as pessoas de casa, identidade, CPF, mesmo das crianças. Faz o cadastro no CAD único e depois liga para o 135 ou faz via internet. Só que, assim, ligando você consegue da mesma forma. Liga para o 135, que é o número do INSS, e solicita o benefício assistencial em nome daquela pessoa que tem a deficiência. E aí você vai passar para a pessoa que tem a deficiência, vai ser agendada uma perícia, uma avaliação social e uma perícia médica no INSS e depois vai sair o resultado. Se for deferido, maravilha, já começa a receber, mas em muitos casos, Leonice, pastor, a pessoa tem direito ao benefício e mesmo assim o INSS indefere. Às vezes não houve uma perícia adequada, enfim. Né, tem vários motivos de indeferimento. Então, o que tem que fazer? Aí sim a pessoa pode ir na Defensoria Pública da União, né, e requerer ou procurar um advogado especialista na área previdenciária para requerer judicialmente. E aí sim dá continuidade. Não pode assim desistir. Houve uma negativa, vou desistir. Não. De repente você tem direito, você cumpre os requisitos, tem que correr atrás dos direitos. Muito bom, muito bom. Os esclarecimentos são sempre muito úteis para nós, né? Doutora, existem diferenças significativas entre a aposentadoria de uma pessoa com deficiência e a aposentadoria por idade ou tempo de contribuição? Se existe, quais seriam essas diferenças? Existe sim, Leonice. A pessoa com deficiência, ela tem esse benefício, né? Mais do que justo. Então, ela consegue se aposentar com tempo reduzido. Existe tanto a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, como a aposentadoria por tempo de contribuição. A por idade, ela tem que ter pelo menos 15 anos de contribuição. A nossa por idade também, quem não tem deficiência, também é pelo menos 15 anos de contribuição, a por idade. Só que, na regra geral, o homem é com 65 anos. Se é um homem com deficiência, ele vai se aposentar com 60. Então, assim, já reduz 5 anos. Isso é muito tempo. Sim, quando a gente chega na idade de aposentar, a gente conta nos segundos. Então, assim, são 5 anos de redução na por idade. A mulher reduz até mais. Por quê? Em 2019, teve a reforma da Previdência. A aposentadoria da regra geral era para a mulher era com 60 anos. A mulher se aposentava por idade, 15 anos de contribuição, 60 anos por idade. Com a reforma, passou para 62 anos. Então, hoje, 15 anos de contribuição,
62 anos de idade. A mulher que tem deficiência, a por idade, é com 55 anos. Olha, Então, nova, assim, né? reduz bastante. Sim. É uma redução Significativa, também. né, Exato. doutora? E existe a por tempo de contribuição, que é a regra da aposentadoria geral, ela nem existe mais, só existe a regra de transição, quem já tinha os requisitos, mas a regra de tempo de contribuição da pessoa com deficiência ainda permanece, e aí depende do grau da deficiência. Se é leve, a mulher vai se aposentar com 20 anos de contribuição, o normal seria 30, e o homem com 25 anos, que o normal seria 35, então reduz 10. Né? E também precisa ter no mínimo 15 anos de contribuição. E depois tem a moderada e a grave, aí tem uma E já regra que era vai assim subindo. antes da reforma? Era, não mudou. Então o governo verificou que para as pessoas típicas houve a reforma e aumentou a idade, mas para a pessoa com deficiência foi mantido os direitos como já era antes, para não haver uma piora na questão do requerer da sua aposentadoria. Exatamente. A gente não sabe se vai ter alguma modificação, mas permanece, tomara que permaneça assim, né? Está sendo gratificante para eles, né? Leonice, sim. me permite, existe também, que é importante a gente mencionar, a aposentadoria por incapacidade permanente, que hoje é esse nome, só que é a aposentadoria por invalidez, né? A gente conhece como aposentadoria por invalidez. Por que é importante falar? Porque às vezes a pessoa tem pouco tempo não tem tanto tempo de contribuição. Se ela tiver pelo menos 12 meses, que é a carência, dependendo da doença ou até da deficiência. Mas assim, independente de quanto tempo ela tem de contribuição, de repente ela não tinha deficiência. Mas por um evento, aconteceu algo... Um acidente. Exatamente, uma deficiência física ou até mesmo intelectual, mental, né? Às vezes teve aneurisma, enfim, ficou com sequelas graves. Então, nesse caso, tem a aposentadoria por invalidez. E a aposentadoria por invalidez não tem idade e nem tempo de contribuição. Ela precisa cumprir a carência mínima, que, assim, a regra geral é 12 meses de contribuição. E existem algumas situações que nem carência tem. Mas vamos pensar... Então, assim, por isso que é importante, mesmo aquela pessoa, quem trabalha ISLT, tá com a carteira assinada, tá tudo certo, né? Acontecer alguma coisa, tem ali um direito, o direito está assegurado. Agora, quem trabalha na informalidade, que são muitas pessoas que trabalham na informalidade e que às vezes trabalha bem, está oferindo uma renda muito boa, ou mesmo que não esteja oferindo tanta renda, não se dá conta, assim, não se apercebe para pagar o INSS. Então, assim, precisa realizar as contribuições, precisam ser realizadas em dia, porque se acontecer qualquer coisa com você consegue um benefício de uma aposentadoria por invalidez ou de um auxílio, né? Menor. Então, é muito importante. Vimos aqui a importância, né, de fazer esse investimento, né, doutora? Futuramente, né, você vai utilizar desse benefício. Doutora, em sua experiência profissional, quais são as principais questões jurídicas que as pessoas com deficiência enfrentam no ambiente de trabalho em relação à deficiência, aos seus direitos, né? Seus direitos como cidadão? Existem inúmeras situações, assim, desafios, enfrentamentos que as pessoas com deficiência enfrentam, até que ainda existe, assim, precisa mudar a nossa cultura, sabe? Isso começa dentro de casa. Então, assim, e isso acaba respingando no ambiente de trabalho. Por quê? Qual que é o maior enfrentamento que eu penso? Tem dois. Um do lado da empresa, um do lado do próprio, de repente até da própria pessoa. Primeiro, o enfrentamento. Às vezes as empresas não têm se adequado a preparar o ambiente de trabalho para receber uma pessoa com deficiência. Porque dependendo da deficiência, não vai modificar nada o ambiente de trabalho. Né? Então, assim, dependendo da atividade também. Agora, existem algumas deficiências que vai ter que modificar mesmo o ambiente, modificar, nem que seja coisa simples. É uma acessibilidade de uma rampa, de repente, o lugar do refeitório é no andar superior e a deficiência é nas pernas, deficiência física, a pessoa tem dificuldade. Então, isso vai surgindo até a discriminação. Porque a pessoa vai subir a escada com dificuldade, o colega vai rir, sabe, aquela coisa. Então, assim, são nas pequenas coisas que as empresas precisam se ajustar. E nas questões também de tecnologia assistida. Porque dependendo da deficiência da pessoa, ela precisa de um equipamento adequado à deficiência dela.
Então, assim, existe uma falha ainda, porque as empresas, muitas vezes, ou por falta de recurso, né, quando a gente fala de empresa pequena, ou até por mentalidade, cultura, não tem se adequado às necessidades reais da pessoa com deficiência. Não tem preparado seus empregados ainda com palestras, sabe, educativas. Olha, a pessoa com deficiência Importantíssimo. é muito importante, porque assim, é uma pessoa, é a mesma coisa, ela tem os mesmos direitos, ela tem o mesmo nível de até intelectual, até melhor, sabe, do que uma pessoa que não tem deficiência. Então, a empresa. Outro lado que eu vejo que é um desafio assim, que precisa ser enfrentado é porque algumas pessoas, até mesmo as famílias, existe pouca capacitação. Às vezes a pessoa tem a vaga para a pessoa com deficiência, até no serviço público, e não existe uma pessoa capacitada para assumir a vaga. Porque às vezes isso acontece lá em casa, desde pequenininho. Meu filho tem uma deficiência, o que eu faço? Eu vou limitando, eu não invisto nele. Então você, pai que está em casa, invista no seu filho. Sabe, de repente a deficiência dele é uma deficiência física, mas intelectualmente ele está muito desenvolvido e pode se desenvolver. Então, assim, invista no seu filho, ofereça para ele tudo de melhor que você pode. Se você é uma pessoa com deficiência, é um jovem, é um adolescente, invista em você, para que você possa alcançar empregos maravilhosos, para que você possa viver sem limitação, sabe? Naquilo que depende de você. Então, assim, faça tudo com excelência, naquilo que você pode fazer, mesmo com toda a sua limitação. Porque, assim, nós precisamos mudar a cultura dos nossos ambientes de trabalho, mas precisamos mudar a nossa cultura familiar, a nossa cultura interna, para a gente enfrentar esses desafios e proporcionar um ambiente melhor, né? Para todas as pessoas com deficiência. Isso mesmo. Bom, pastor João, o senhor é sempre importante aqui conosco, o senhor fica quietinho aí, mas eu sei que tem alguma observação a fazer. Eu vejo assim, os conselhos que a doutora traz para nós, né, e que talvez eu tenho visto muitos jovens falando hoje em dia assim, eu já nem me preocupo que eu não vou me aposentar, vai demorar tanto, mas foi o que a doutora Carla falou para nós, né? Não é só uma questão de você fazer as contribuições por causa de quando você estiver com 65 anos, mas fazer as contribuições por causa do hoje. Às vezes uma situação que a gente não esperava, pode ser um acidente, pode ser uma enfermidade, alguma coisa que vá impedir você de continuar no mercado de trabalho, você está amparado por aquela lei, está amparado por uma aposentadoria ou por um tipo de benefício que a lei coloca para o cidadão, né? Então, que os nossos ouvintes que estão assistindo possam perceber isso. É importante a contribuição, o INSS, o conhecimento dessa contribuição, não pensando, quando eu tiver meus 65 anos, mas pensando no hoje e no amanhã. Porque a legislação também está preocupada com isso, com o sustento da pessoa, mesmo na ocorrência de uma situação que não se esperava, para que ela possa continuar a ter a sua renda e continuar a viver a sua vida. Maravilha, né? É um privilégio termos aqui conosco a doutora Carla, pastor João, neste episódio especial deste programa Acessibilidade em Ação. As informações que eles trazem, que os irmãos trazem, contribuem para que o programa Acessibilidade em Ação continue sempre enriquecendo os nossos conhecimentos. À medida que nós nos despedimos deste encontro enriquecedor, deste programa, queremos expressar agora, neste momento, nossa profunda gratidão à doutora Carla, ao pastor João, e a todos que nos assistiram hoje neste programa. Agradecemos por nos acompanharem nesta jornada de aprendizado e sensibilização. Com isso, nós encerramos mais um episódio de Acessibilidade em Ação, repleto de aprendizados e reflexões. Até a próxima oportunidade, compartilhem o nosso programa, acessem os nossos canais de acessibilidade, rede social. Nós estamos sempre ali postando novidade para os irmãos, informações. Amém? A paz do Senhor a todos. Até o próximo programa.